O músico Luiz Carlos da Silva Ramos nasceu em 13 de setembro de 1947 em Três Irmãos, distrito de Cambuci, interior do estado do Rio de Janeiro. Apesar de ter nascido no dia 13, Luiz Carlos só foi registrado 5 dias depois, e essa é a data que Luiz Carlos considera como a de seu aniversário. Filho do padeiro, Sr. Júlio Ferreira Ramos, e da senhora Carmelita da Silva Ramos, Luiz cursou o ensino fundamental no internato Padre Pedro e no colégio Lara Vilela. O ensino médio foi cursado no ginásio Albertina Venâncio, em Travessão de Campos. Costumava aparecer na padaria do Sr. Júlio o músico viajante Chico Melo, que com problemas financeiros pedia ao Sr. Júlio dinheiro emprestado, deixando seu acordeon como garantia. O pequeno Luiz Carlos, nessa época, só tinha 11 anos de idade. Luiz, vendo aquele acordeon enorme encostado em um canto, o pequeno Luiz pega o acordeon, coloca no colo e intuitivamente começa a arriscar algumas notas, sem ter absoluta noção de como fazê-lo. Tudo isso escondido do Sr. Júlio. Passado alguns meses, o viajante volta com dinheiro para resgatar o instrumento. Dona Carmelita, vendo o dom natural do filho e com pena de devolver o instrumento, pediu ao marido que comprasse o acordeon. E assim foi feito. O Luiz, cada dia tocando melhor, já tendo suas habilidades artísticas reconhecidas por várias pessoas, começou a ser chamado para tocar em vários lugares. Luiz Carlos, com apenas 15 anos de idade, já fazia bailes em toda a região, contra a vontade do pai, pois o Sr. Júlio queria que o filho seguisse a mesma profissão, a profissão de padeiro. Mas o jovem Luiz preferia a música. Luiz Carlos, ainda bem jovem, foi convidado para tocar em um programa de televisão, enchendo de orgulho o pai Júlio e a senhora Carmelita. Houve uma comoção geral na cidade. Dezenas de pessoas se aglomeravam nas poucas casas que possuíam televisão, querendo assistir o jovem ilustre músico Luiz Carlos. Em 1966, houve uma grande enchente que trouxe muitos transtornos e prejuízos a várias cidades do interior. A enchente destruiu a padaria do Sr. Júlio Ferreira Ramos. O Sr. Júlio, muito triste e desgostoso, resolveu sair de Três Irmãos em Cambuci para o distrito de Travessão em Campos dos Goitacazes. Chegando ao distrito de Travessão de Campos, o Sr. Júlio imediatamente abre outra padaria. Padeiro em excelência, conquistou clientela em pouquíssimo tempo. Luiz Carlos, já muito experiente na arte de tocar, tocava com maestria vários instrumentos, como guitarra, teclado, bateria e etc. Luiz resolve montar a sua primeira banda, The Gay Boys, que a cada dia mais conhecida ganhou notoriedade pelo excepcional talento tarimba dos seus excelentes músicos. Eles ganharam o mundo tocando em dezenas de cidades e diferentes estados do Brasil. Nessa época, já eram convidados para acompanhar grandes cantores nacionais como Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Nelson Gonçalves, Tim Maia, Maria Alcina e tantos outros. Já com residência fixa em Campos dos Goitacazes, o músico Luiz Carlos
rapidamente ficou conhecido em Campos. Luiz dividiu o seu tempo profissional tocando na banda Apollo 7, em Tombos, Minas Gerais, onde a estrela maior em Campos, Dom Américo, imperava. E também dispunha de tempo para tocar na banda Danúbio, em Campos. Numa dessas idas e vindas, Luiz toca em um clube localizado em Ponte do Itabapoana. Durante o baile, Luiz conhece a jovem Graça Negri. Nome completo? Maria da Graça Negri Ramos. Quantos anos? 76. Fala então, pro documentário, como é que a senhora conheceu o papai? Eu conheci Luiz, foi num baile, lá onde eu nasci, me criei, Ponte Tabapuana, lá tinha salão de festa. Então, quando era a festa do lugar, principalmente quando era a festa do time, eles contratavam banda para fazer um baile lá. E num dia desses, um dia da festa lá, Luiz foi tocar. A banda dele, que chamava Danúbio, foi tocar lá em Itabapoana. Os dois se olham, paqueram e Luiz convida a Graça para dançar. Aí eu conheci ele lá no baile, ele tocando, e eu lá dançando com outros até, e sentado na mesa. E aí a gente ficava só olhando um pro outro, olhando, ele tocando, eu olhando para mim. Depois de um certo tempo que ele estava tocando, aí nessa época ele tocava guitarra. Ele deixou a guitarra lá e veio cá e me tirou para dançar. Luiz Carlos e Graça Negri namoraram à distância, tendo em vista dos inúmeros afazeres profissionais de Luiz. Luiz não dispunha de bastante tempo para cortejar a sua amada. Depois de um ano, Luiz vai até Ponte do Itabapoana. Nós conhecemos assim, até que um dia ele falou com o papai e mamãe que queria casar comigo. Aí combinou com o papai e mamãe para ir lá na casa dele e para conhecer os pais. E pede aos pais de Graça permissão para namoro. Do namoro para o noivado foi um pulo. E em menos de um ano, Luiz Carlos da Silva Ramos se casa com Graça Negri, que passa a assinar Senhora Graça Negri Ramos. O casal fixa residência em Praça João Pessoa, em São Francisco de Itabapoana. Bom, desde que eu me entendo por gente, nós temos a música muito presente na nossa vida, né? Eu cresci tendo pessoas lá em casa sempre falando de música, vivenciando essa coisa da música, a música como uma profissão, né? E nesse período todo em que papai trabalhou, né, com bandas, tocando, enfim, muita gente estava lá em casa. Ele já chegou a hospedar algumas pessoas, né, que tocavam com ele na nossa casa. Então era um ambiente que vivia 24 horas, né, por dia, respirando a música. Eu tenho algumas lembranças assim que me marcam, né, de eu chegando, por exemplo, da escola, e quando eu abri a porta da sala, tinha ali umas 5, 6 pessoas com seus instrumentos, né, e eles tinham marcado um ensaio ali na sala de casa, e assim, passando música, tocando, isso num apartamento pequenininho, né. Tenho muitas lembranças também do ônibus, né, e das viagens que papai fazia, ficava aí semanas fora de casa, as temporadas que ele fazia, né, em vários locais. Tenho muita lembrança também dele mexendo nos equipamentos, mexendo no teclado, sempre muito curioso e procurando aí essas imagens, né, para poder montar esse documentário. Eu me deparei com uma foto que me chamou muita atenção, me fez lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, todo mundo sabe hoje que a tecnologia ela chegou muito forte na música, né?
essa coisa de você levar o computador, levar notebook para o palco, hoje é muito comum. Só que papai fazia isso há, sei lá, 30 anos atrás, né? Tem uma foto dele aí que ele tá com um notebookzinho antigo do lado dele, assim, né? Um notebook da época. E ele já usava para disparar alguns playbacks, né? Para poder colocar uma trilha para os cantores interpretarem junto com uma base melódica que ele fazia, ele programava, ele fazia isso tudo em MIDI. Então, essa imagem de papai, assim, sempre pensando muito à frente, também é algo muito comum, né? Ele sempre quis investir nos melhores equipamentos, ter os melhores teclados, enfim. Ele viveu 100% mesmo para música e fazia disso um estilo de vida, né? Uma frase muito clássica dele, que ele dizia que ele queria morrer no palco, né? E falava também que o show tem que terminar no auge. Enfim, foi uma vida totalmente dedicada à música. A nossa família, ela girava em torno disso, né? Dessa constante, dessa entrega, né, total de papai para a música, e isso deixou na gente, obviamente, muitas lembranças, né? Pai, parabéns aí pela homenagem, o senhor merece, Deus abençoe, um beijão. Eu sou Sinei Trindade, sou jornalista. Conheci Luiz Carlos Ramos em 1983, numa empresa chamada Redentor, uma empresa que administrava o cemitério Campo da Paz, uma novidade na cidade de Campos dos Goytacazes. É um prédio muito estilizado, muito moderno, e o Luiz foi montar uma cantina lá nessa empresa, e ali eu conheci, e não ficamos amigos, somos colegas de trabalho. Ele era bem mais velho que eu tinha 13 anos de idade na época, tinha 2 filhos, ele sempre ia com os 2 filhos lá, né? Eu fiquei nessa empresa, acho que até o início de 85, um ano e pouco, a gente conviveu. Sabia que ele era músico. E depois eu deixei a empresa e fui reencontrá-lo muito tempo depois, em eventos da cidade. Eu passei a trabalhar como jornalista aos 20 anos, então cerca de 7, 8 anos depois eu passei a reencontrar o Luiz em alguns eventos de música. Não me lembro exatamente onde, mas algumas coberturas de carnaval, épocas de clubes. E, muito bem, perdi ele de vista. Em 99, eu fui trabalhar no jornal Folha da Manhã e conheci o filho do Luiz, Júlio César Negri Ramos. Nos tornamos amigos, fomos colegas de trabalho, bons colegas. E depois eu fiquei sabendo que o Júlio era o filho do Luiz, inclusive que era o garoto que eu via lá na empresa, no cemitério, né, pequenininho, mundo pequeno. E, muito bem, reencontrei o Luiz em algum momento depois, porque me tornei amigo próximo do Júlio, então acho que a gente se reaproxima nesse período. Eu me tornei, inclusive, padrinho de casamento do Júlio. Mas antes até desse episódio, me ser mais próximo à família, eu me lembro muito do primeiro show que eu fui do Luiz. Primeira vez que eu vi de fato tocando, um show que eu fui como plateia, como audiência, né? Show da Maria Alcina, a cantora Maria Alcina, lá, 1999. Alô, alô, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gosta mesmo de mim de verdade. Alô, alô, responde. Ela ia para Nova York, iam fazer umas homenagens ao nascimento de Carmen Miranda. Então ela, antes de ir para Nova York, passou por aqui
num show num lugar muito assim, ruinzinho. Era um evento que tinha muito boas intenções, muito vazio. E foi a primeira vez que eu vi ele tocando completamente num show. Acompanha a Maria Alcina e te digo, foi um dos melhores shows da minha vida, assim, que foi incrível. Tanto a performance dela quanto dele, que era uma espécie de maestro, ele orientava a banda, né? E como é que foi para os seus pais saber que você ia casar com um músico? Não gostaram muito não. Não gostaram não, porque eles falaram que naquele tempo, músico para ele não era emprego. Eles queriam um rapaz com emprego, e ele como tinha banda, mas só que antes da gente casar, ele arranjou um emprego. Ele começou trabalhando aqui na Ciclo, comprou um trailer, tinha trailer de lanche, comprou para ele, aí ficava vendendo lanche no trailer, né? E tocava à noite, porque a música ele só tocava de sábado e domingo. Durante a semana ele já montou um trailer. Depois de muito tempo também, nós mudamos para a Praça João Pessoa. Lá ele montou o Casarão, né? Que era uma casa de discoteca. Era dele, montou tudo lá, com iluminação, tudo. E nós mudamos para lá. E ele tinha a discoteca. A discoteca funcionava final de semana, mas dava muita gente, muita coisa. Então não ficou só com essa discoteca. Ficou só lá que a gente morava em Praça João Pessoa. Nós moramos lá durante 4 anos. Depois de 4 anos, aí ele foi na época até que eu me converti, comecei a frequentar a igreja presbiteriana lá de Praça João Pessoa. E aí eu vivia orando, pedindo a Deus para tirar ele disso, porque era muito perigoso lá. Na época da festa lá, dava muita confusão, muita briga, saía até tiro. Aí eu comecei a orar, pedindo a Deus para a gente sair de lá, ir embora de lá, sabe? Em Praça João Pessoa, Luiz Carlos atua como empresário. Comprou um trailer e o nomeou Luiz Lanches. Também nessa época, aluga uma casa grande, onde batiza de O Casarão. Zé, Luizão, boa tarde. Aqui estou eu, Evanilson Mendes da Silva. Há quanta raça de tempo, desde o início de tudo nessa vida, em Praça João Pessoa, no Casarão. Foi a partir dali que você fez tudo comigo. E depois voltamos para Campos. E a partir daí você fez muita coisa comigo. Primeira coisa Jesus Cristo, depois você. Eu te amo, irmão. Eu te amo, Luizão. Em nome de Jesus, irmão. Eu te amo. Todos nós amamos você. Boa tarde. Sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. A empresa Ciclo fecha e Luiz volta a trabalhar como músico em tempo integral na banda Danúbio e a banda Paládio, do saudoso Mussi Davi. Então, a minha homenagem a Luiz inicia com essa Kombi, que foi a Kombi que puxava o Danúbio, a banda Danúbio. Nessa época, o Luiz aparece aqui, Luiz, Roquim, eu, Sidney Matias, técnico. Aqui, bem tempo depois, num convívio em casa, ele também aparece. Nessa outra foto aqui também, muito maravilha. Eu mostrei essas fotos, né, do tempo do Danúbio, quando ensaiava lá em casa, na casa dos meus pais. Desde 72, fez parte da minha vida. E esse homem guerreiro, como sempre,
inteligente, sempre à frente e com ideias novas, dava ideias da gente fabricar uma série de equipamentos e assim a gente fez. Foi muito bom estar com o Luiz, é o Luizão, Luiz Bolero, Luiz Carlos da Silva Ramos. Deus te abençoe, Luiz. Welcome, Pericles, from Brazil, Las Vegas, and especially Birmingham. Thank you so much. Olá, aqui fala Péricles Emanuel, and I'm the Brazilian jazz singer. Eu venho humildemente falar sobre uma pessoa muito importante na minha vida. Um grande músico da nossa cidade de Campos, Luiz Carlos da Silva Ramos. A grande jornalista e professora Sheila Regina Rodrigues. Péricles sempre teve um grande talento para a dança. Mas um belo dia, eu chamei o Péricles para participar de um festival interpretando uma música que eu havia composto. A música não ganhou, mas ele foi reconhecidamente o melhor intérprete. E ele, generosamente, ainda dividiu o prêmio comigo. Ela é compositora e ela compôs uma música muito bonita chamada No Cio dos Animais. E ela me convidou para eu interpretar essa música porque eu já tinha sido vencedor do Festival da Primavera de Campos, o melhor intérprete, e consegui emplacar, vamos dizer assim, a música de Aloysio Balbi, cena de teatro. E aí, mediante aquele sucesso todo, toda aquela exposição, eu só tinha 16 para 17 aninhos. Hello! E a Sheila me convidou para interpretar e ela me levou para a casa do Luiz Carlos. Nós ensaiamos, fomos apresentados, ele gostou da minha voz e fizemos o festival. Infelizmente a música não ganhou, eu não consegui emplacar a música em primeiro lugar, como eu fiz com cena de teatro, mas eu ganhei novamente como melhor intérprete. E aí o telefone toca na minha casa, um cantor que trabalhava com o Luiz Carlos faltou e o Luiz Carlos falou: eu preciso de um cantor agora, imediatamente, essa noite. Eu falei assim, mas eu tô começando, eu não tenho repertório, eu não sei de nada. Ele falou assim, não importa, não se preocupe com isso, você já nasceu pronto. Aí lá fui eu com o Luiz Carlos, começamos a fazer um dueto, né, que era o Luiz Carlos, teclados, e Péricles Emanuel. Depois, alguns meses depois, entrou para o nosso grupo a majestade maior da música de Campos, o senhor Carlos Gardel. E Luiz tinha um ônibus e nós ensaiávamos dentro daquele ônibus e nós viajávamos por toda a Baixada Fluminense, não só a Baixada Fluminense, mas também fizemos vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Espírito Santo, Minas Gerais e por aí vai. O Luiz, uma pessoa muito querida, eu devo tudo a Luiz. Se não fosse o Luiz, ele me preparou para as orquestras, que eu saí de Campos, ele me preparou para as orquestras, para eu ser cantor profissional nas orquestras do Rio de Janeiro. Me preparou para a minha carreira no exterior, mesmo não querendo, né? Porque eu saí de Campos 2 vezes, depois voltei a trabalhar com ele, e na segunda vez ele ficou zangado comigo, parou de falar comigo. Ao contrário dos grandes mestres Alvinho, Mussi Davi e a Noeli Maciel, que falavam assim veementemente, com muita força: Péricles, sai de Campos! Então eu ouvi
o conselho dos grandes mestres, mas o Luiz não queria que eu saísse de jeito nenhum, mas eu saí e eu deixo aqui meu depoimento, meu amor, meu carinho, minha admiração para Luiz Carlos da Silva Ramos. Se não fosse Luiz, Péricles Emanuel não existiria. Muito obrigado. Mangas do Pará, Pitangueiras da Borborema, Ema gemeu no tronco do Jurema. Passa como passa o passarinho, passa o vento e o desespero, passa como passa a agonia, passa a noite, passa o dia, mesmo o dia derradeiro. Menininha do meu coração, eu só quero você a 3 palmos do chão. Menininha, não cresça, mas não fique pequenininha na minha canção. Senhorinha levada, batendo palminha, fingindo assustada do bicho papão. Fique assim, meu amor, sempre assim, e se lembre de mim pelas coisas que eu dei. E também não se esqueça de mim quando você souber, enfim, de tudo que eu amei. Olá, meu nome é Rômulo Gomes, eu sou cantor, compositor, contrabaixista, produtor, arranjador. Sou natural de Campos dos Goitacazes e quero deixar aqui a minha sincera homenagem, minha gratidão a um grande músico campista, que inclusive foi uma das pessoas responsáveis pelo início da minha carreira. Quando eu tinha lá meus 17 anos, um dos músicos com quem eu toquei primeiro foi ele, nosso grande Luiz Carlos, Luiz Gordo, Luizão. Um abraço muito carinhoso para você, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você me ensinou e eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. Beijão, meu querido. Oi, Luiz, tudo bem? Bom, eu conheci o Luiz nos anos 80. Então, a partir daí, eu comecei a fazer alguns trabalhos com ele, né? E foi um período muito legal, porque o Luiz sempre teve uma coisa que é de valorizar os músicos da terra, né? E nisso aí eu só tenho boas lembranças dele. A gente viajou muito para Espírito Santo, Minas Gerais, várias cidades, né? E foi um período bom, né? E eu só tenho que falar coisas boas desse cara, né? Porque é Luiz, né? Luiz Gordo, Luizão e Luiz dos Sons e Efeitos, né? Então a galera na época conhecia ele muito por esses 4 nomes, né? Então, só tem coisa boa falar dele. E agradecer aqui também ao Péricles Emanuel, né, por ter feito esse documentário, né, valorizando esse grande músico que é o Luiz. Esse grande músico campista. Então, valeu, um abraço para você, Luiz. Dentro dessa noite escura. Salve, grande Luiz Carlos. Forte abraço, irmão. Lembro que na época, quando eu tive essa grande alegria, né, de ser cantor da Luiz Carlos Sons e Efeitos, onde fazíamos vários bailes por aí pelas cidades, né? E, poxa vida, só tenho lembranças boas. E eu lembro também que o Luiz Carlos Sons e Efeitos, além de ser uma grande banda de baile na época, né? O Luizão no teclado, né? Sempre muito bom músico, né? E um cara super simpático, educado. Eu me dava bem muito com o Luiz. Eu era aquele cantor que entrava no final cantando os clássicos do rock, né? Só tenho lembranças boas da Luiz Carlos Sons e Efeitos. Fazíamos vários bailes por aí pelas cidades. Forte abraço, Luiz. Tamo junto aí. Tudo de bom pra ti. Muita saúde.
O músico Luiz Carlos da Silva Ramos sempre foi um cidadão humanista que ajudou muitíssima gente, dando oportunidade de trabalho para centenas de músicos, não só de Campos, como de outros estados. Pelas mãos de Luiz Carlos da Silva Ramos, passaram dezenas de engenheiros de som, guitarristas, baixistas, bateristas, cantores, etc. Luiz, muitas vezes, além de oferecer trabalho, os ajudava também oferecendo moradia. Luiz Carlos, um homem de visão, muito além do seu tempo, quando ninguém ouvia falar em programação digital para playbacks, Luiz Carlos já era um expert. Nessa época, montou a banda Rosa Choque, onde viajava fazendo apresentações em toda a Baixada Fluminense. Para mim é um grande prazer participar dessa justa, merecida homenagem ao grande amigo Luiz Carlos da Silva Ramos, Luizão, Luiz Gordo, Luiz Bolero, todos esses nomes fazem referência a uma mesma pessoa que eu conheci na primeira metade da década de 80, quando ele tinha um trailer, hambúrguer e tudo mais, fazer um lanche, conversa vai, conversa vem, descobri que o cara era um grande músico, que tinha participado de umas maiores bandas que havia existido lá no Norte Fluminense, e pouco tempo depois, 2 meses depois, a gente já estava indo para Santa Clara para fazer uma temporada de verão com um grupo, com os meninos que ele tirou da garagem do seu Elcio para fazer o Grupo Choque. Lá fomos nós. E ao longo do tempo aprendi muito com o Luiz, muito. Foi meu primeiro trabalho profissional de banda, tá? Com um conjunto, ganhando cachê. Aprendi com ele, por exemplo, na volta de algumas viagens que a gente fazia de 1 a 2 horas, vindo de Vitória, voltando de Vitória para Campos, voltando de Marataízes, Rio Novo, às vezes faltando 1 quilômetro para chegar na sede, ele estacionava a Kombi, que a gente viajava de Kombi, debruçava no volante e falava, peraí um bocadinho. E ficava 2 minutos, 3 minutos, aí levantava, agora dá para chegar. Uma vez eu questionei, mas Luiz, está tão perto. Aí ele falou, mas é daqui ali que se eu cochilar a gente não chega. Isso eu aprendi para o resto da vida, espero que vocês aprendam. Luiz também era um visionário. No verão, no final da década de 80, a gente estava sem trabalho em Campos, a nossa cidade, e no caso a minha, né? E ele, vamos para Vitória? Vambora. Eu, ele, Bebeto, numa Belina 1 que ele tinha, entulhada de equipamento. Chegando em Guarapari, ele escalou, olhou uma casa assim, um restaurante à beira da praia. É aqui. Parou, chegou lá e perguntou, procurou o gerente, o responsável. Você acreditava? Seguinte, nós estamos vindo de São Mateus para fazer um show aqui, só que a gente pegou um pouco de chuva na estrada, a gente precisa de um pontinho de luz para testar o equipamento. Você permite? O cara deixou. O Bebeto, que cantava pra cacete, desceu e já fizemos um show ali. Fizemos ali 20 minutos, meia hora quase, de show, uma música atrás da outra. E ele já fechou com o cara ali um verão inteiro. Ele fechou o verão inteiro e ele sabia fechar, não é? Com isso eu aprendi todas essas coisas com o Luizão. Luizão foi um cara, um desbravador, foi sempre à frente nas tecnologias. Primeiras coisas de áudio, ele estava sempre antenado. Uma maravilha. Amo esse sujeito. Muito importante na minha vida. Tudo de bom, queridão. Mais tarde, Luiz compra um ônibus e funda a banda Luiz Carlos de Sons e Efeitos, contratando inúmeros músicos e cantores. A banda Luiz Carlos Sons e Efeitos se apresenta por todo o norte e noroeste fluminense. Depois de muitas décadas de estrada, Luiz encerra a banda Luiz Carlos Sons e Efeitos e abre uma rádio evangélica gospel, que também funcionava como gravadora. E quando o papai começou a parar de tocar? Ele quis montar a rádio lá no Posto Novo Mundo. Foi ali que ele parou de tocar. Ele ficou com a banda Sons e Efeitos bastante tempo, né? Tocando. Depois ele foi parando de tocar, o pessoal foi embora, tocava com ele. Aí ele inaugurou uma rádio, mas era uma rádio evangélica. Luiz produziu dezenas de CDs
de vários artistas consagrados em Campos. Um tempo depois, acho que por volta de 2004, 2005, o Luiz tinha um estúdio de gravação e eu quis gravar um CD de... Eu escrevo poemas e declamo e quis fazer uma brincadeira, uma montagem até para dar de presente para os amigos. Fizemos 10 edições com CD e eu fui para o estúdio com Luiz. Então, não conhecia também esse lado dele, né, de produtor e de técnico. E ficamos assim muitas horas no estúdio para gravar a voz, para ensaiar, para roteirizar um disco que eu fiz, que eu dei o título do álbum, né? Minha pretensão, Menino Bonito, que é uma música tema da Rita Lee. E ali tem uns 10, 12 poemas intercalados com algumas músicas de artistas. E eu devo isso ao Luiz. Então, o Luiz me deu esses momentos de vê-lo, né, como um grande músico que ele é. E um produtor muito cuidadoso também, colocação da voz. Eu me lembro dele, falou assim, não, Sidney, dá uma pausa, faz assim, melhora isso, respira e refaz, né? E eu só tenho a agradecer, porque são memórias importantes na minha vida pessoal, que de alguma forma também atravessam a vida dele, né? E a gente tem que ser grato por tudo que ele fez, acho que pela arte, pela música. É um cara muito sensível. Eu acho que também isso me chamou a atenção do Luiz. Sensibilidade, né? E eu só agradeço de ter tido essa oportunidade. Ele nunca tocou para mim, nunca me acompanhou, que eu canto também, mas eu posso dizer, Luiz produziu um CD meu e ajudou na gravação. Foi ótimo. É isso. O Luiz Carlos da Silva Ramos, um empreendedor, um homem de uma visão fantástica. Ele conseguiu transformar eu e Carlos Gardel. Carlos Gardel, o rei da voz em Campos, o rei do bolero, o senhor absoluto das serestas, né? Eu tenho essa voz clássica, me especializei em jazz. Desde essa época de Campos eu já tinha inclinação para cantar música jazzística. E nós, quando começamos a trabalhar com Luiz Carlos da Silva Ramos, porque, veja bem, tanto eu quanto o Carlos Gardel, nós não fazemos música comercial. Esse negócio que tem aí da Ivete Sangalo, da Daniela Mercury, essa coisa que vende, né? Vai lá, levanta o pé, quero ouvir vocês. Esse negócio, isso completamente fora de... fora de questão, tanto para mim quanto o Carlos Gardel. O Luiz Carlos, ele conseguiu nos transformar. Luiz Carlos me botou para cantar aquela música horrorosa do Jorge Benjor. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daqui. Ele me botou para cantar aquilo. Eu, na época, estava com cabelo grande, tinha vindo de Miami, né? Tinha recém-chegado de Miami, que ele estava com aquele cabelo. Ele me botou para cantar aquilo, me botou para cantar samba reggae, axé. E ele nos transformou. Nós viajávamos toda a Baixada Fluminense e fizemos em Donana, fizemos em Goitacazes, fizemos em tantas localidades, sempre a casa cheia e muito sucesso. Graças ao Luiz. Luiz colocou o todo-poderoso Carlos Gardel, vou botar aqui o exemplo, Trocando em Miúdos, Chico Buarque, né? Eu vou lhe deixar a medida do bom. É uma música romântica. O Luiz, porque o Carlos Gardel não ia fazer da maneira comercial, nem eu, né? Então ele criava arranjos modernos, né, dentro do nosso repertório. Então o Carlos Gardel, eu fiquei impressionado, ele cantou, sabia tudo de música, né, a divisão. O Luiz fez um arranjo de Trocando em Miúdos numa batida funk,
Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. E Carlos Gardel cantou aquilo lindamente, foi um sucesso, todo mundo aplaudindo. Luiz Carlos da Silva Ramos, uma saudade, um grande mestre, o nosso empresário, o nosso chefe. Tem um episódio também que eu quero deixar aqui registrado, eu começando, né, errando, e de vez em quando o Carlos Gardel entrava no tom errado. Aí o Carlos Gardel fazia assim, virava assim, maestro, olha, teve uma vez que o Luiz Carlos falou assim, olha, vocês não façam isso comigo nunca mais, senão eu vou botar vocês para fora da banda, não ousem a fazer isso. Quer dizer, a gente errava e botava a culpa no Luiz, Luiz ficava, rapaz, Luiz, uma visão assim de empreendedorismo, uma visão assim enorme para negócios, ele conseguia trabalho aonde não tinha trabalho, eu viajei muito, teve um episódio, teve um carnaval, o Luiz transformava as coisas e situações, ele sabia exatamente o que fazer, conhecia diferentes tipos de plateia e sabia, ele orquestrava, né? Nos orquestrava, nos comandava e sabia qual era a música certa para aquele determinado momento. Um homem de visão. E nós fazendo uma apresentação na praia de Santa Clara, o saudoso Alvinho tinha uma casa em Santa Clara e vinha sempre nos prestigiar. E aí Alvinho vinha da Canja, né? E nós três, eu, Péricles Emanuel, do Brazilian Jazz Singer, Carlos Gardel, a majestade maior da música em Campos, e o maravilhoso e extraordinário mestre maior da voz, Alvinho. Nós cantamos Ave Maria no Morro, da Dalva de Oliveira, e quando nós acabamos, fomos aplaudidos de pé dentro daquele estabelecimento. E tudo isso só foi possível por causa da liderança de Luiz Carlos da Silva Ramos. E nós todos somos muito agradecidos. Bom, falar do meu pai e da relação que ele tem com a música e a minha lembrança disso tudo é falar de um tempo muito inicial na minha vida, né? Porque desde muito pequena, eu ainda, sei lá, com 5, 6 anos de idade, meu pai já naquele movimento, nessa época, tinha discoteca, casa de show. Ele, nessa época, não tocando, essa lembrança que eu tenho, né? A gente pequeno, ele tinha essa casa tipo de baile, ele trabalhando com minha mãe, eles tinham bar, enfim, enfrentavam portaria, então sempre essa relação. E depois já, a partir de 8, 9 anos de idade, aí sim, todo o movimento de ensaios, de músicos frequentando a minha casa. Nossa casa, meu pai, eu não me lembro de papai nesse movimento de estúdio, né? Na verdade, o estúdio era a nossa casa. A nossa casa era totalmente transformada por esses ensaios, né? Toda essa movimentação de muitos músicos e tudo mais. Então, a nossa vida foi muito em função disso. Eu me lembro bastante de toda essa rotina, né, que nós tínhamos na nossa casa. Então, a relação do meu pai com a música e do que eu lembro dele é da minha vida toda. Eu ainda muito pequenininha, às vezes ele tocava em algum lugar, de repente era próximo da nossa casa, e no dia seguinte, então, ele ia para concluir, levar os equipamentos, algo que tinha faltado, e aí sempre tinha pessoas lá, os amigos. Aí eu muito pequenininha, aí eles sempre perguntavam, e ela? Ela também canta? E meu pai sempre dizia, não, ela não canta, ela encanta. E aí eu fui, né, mentalizando essa frase, até que um dia eu já um pouquinho maior, e todo mundo quando me perguntava, e você também canta? Não, eu encanto. E fui crescendo com essa percepção de papai sempre muito criativo, né? Ele sempre muito envolvido com as questões das artes e tudo mais. Um sonhador,
é um grande sonhador. E, enfim, fico muito feliz e satisfeita em saber que nesse momento da vida ele recebe esse tipo de homenagem. Eu estou bem satisfeita e bem feliz. Obrigada. E vê-lo hoje, assim, afirmando que ao ouvir aquelas músicas que ele produzia e tocava, ele fica assim, gente, eu não consigo me lembrar que fui eu quem fiz essas músicas. É triste, assim, mas que bom que as pessoas ainda se lembram, né, dessa referência de toda essa trajetória, né? São muitos anos, uma paixão muito grande que ele sempre demonstrou para todos nós lá de casa. E é isso. Muito obrigada e que bom que essa homenagem veio nesse momento. Amor que é meu, olha a chuva nos chamar, olha a chuva nos dizer que existe um bem. Sente amor que é meu, todo amor em mim que é teu. E esse bem que a chuva em nós faz renascer. Todo um sonho lindo fez-se em nós para dizer toda a beleza de lembrar que existe um bem. Amor que é meu, olha o amor a nos chamar. Olha a chuva que traz do céu nosso bem. O sonho nos deu e a vida também. Razão de cantar, sorrir pelo bem de amar. It's like a bird trying hard to fly with broken wings. Rain, my love is gone, but all the memories remain. So maybe that's why the sky is so gray. We heard his goodbye when he walked away. Now both of us cry, recalling the day it rained. It rained. It rained. It rained.